qual seria a diferença do Deus do cristianismo, do judaísmo e dos muçulmanos? Qual seria? Tem alguma diferença ou essencialmente é o mesmo Deus? Para nós muçulmanos, Deus, ele é o único, é o Criador. E tudo que é além de Deus é criatura dele. Ele, na surata Al-Ahad, As-Samad, Deus diz, Qul huwa Allahu Ahad, diga, Deus é único. É único. Lam yalid wa lam yulad. Não nasceu, não tem ascendente, não gerou e não foi gerado. Isso resume quem é Deus para nós. E esse é a base fundamental do monoteísmo. É um Deus único, também, que não gerou, não foi gerado. Criador, um Deus eterno, não tem início, não tem fim. É o Criador. E tudo que é além de Deus é criatura dele. Então, para nós, todos os 124 mil profetas enviados por Deus ao longo da história... É personificação de Deus. Não. São humanos elevados e que atingiram uma proximidade maior com Deus. Na realidade, escolhas de Deus. Deus escolheu entre a humanidade, entre suas criaturas, ele escolheu pessoas de destaque e as treinou para serem professoras. Então, Deus enviou, ao longo da história do ser humano, enviou livros sagrados, entre eles as escrituras de Abraão e Moisés, a Torá revelada a Moisés, os Salmos revelados ao profeta Davi, o Evangelho revelado ao profeta Jesus e o Alcorão revelado ao profeta Muhammad. Esses livros nós reconhecemos todos eles, o original deles, não as traduções. O original porque é a palavra original de Deus na qual ele falou. Porém, Deus revelou essas escrituras e junto com as escrituras enviou professores, exemplos para mostrar na prática como que Deus quer que essas escrituras sejam aplicadas. Então, a mesma coisa que quando entramos na sala de aula no começo do ano, a escola, os professores nos dão um currículo e nos entregam, olha, esses são os livros que vocês vão estudar durante todo o ano. Mas eles não falam para a gente, vai para casa e estude, no final do ano venha e apresente a prova. Não, tem que vir todo dia, porque tem um professor que vai facilitar tudo que está escrito ali, ele vai explicar, ele vai exemplificar. Então, os professores são herdeiros dos profetas. Então, Deus, quando escolhe os profetas, ele escolhe alguém que esteja preparado, ele os prepara para serem bons exemplos a serem seguidos, e os profetas, eles são as escrituras na prática. Entendi. Então, a escritura está no livro, certo? Isso aqui é escritura sagrada. O profeta é o exemplo, é a prática. Então, temos a teoria e temos a prática. A teoria são as escrituras, a prática são as ações e são os exemplos dos profetas. E para nós, os profetas, nós temos 124 mil profetas enviados desde Adão até o profeta Muhammad. Todos eles morreram, menos Jesus, que para nós, ele nasceu do verbo de Deus, soprado no ventre virgem de Maria, nasceu de forma milagrosa, de mãe virgem, sem pai. Para nós, ele não é nem Deus, ele não é somente um sábio, não é filho de Deus, mas um enviado de Deus, dos maiores profetas enviados de Deus, assim como Deus enviou Abraão, Moisés, Jesus, Muhammad, Noé. Deus colocou para cada um deles uma missão. E essa missão, Jesus ainda não cumpriu a sua missão. Por isso que para nós ele não morreu na cruz. Ele foi elevado de corpo e alma, está vivo com 33 anos e vai retornar nos últimos dias. E ele para nós é o Messias. Então ele retornará, acabará com o anticristo, reinará com justiça e paz e depois morrerá naturalmente. E aí terá cumprido a sua missão. Para nós muçulmanos, nós não somos maometanos, nós somos monoteístas.
E essa é a palavra do Islã. Islã significa entrega total e voluntária a Deus único. Então, a Deus único. Esse é o nosso Deus para nós. E aí, como o pastor disse, né? Deus, ele não preciso enxergar Deus, eu não preciso personificar Deus não para existe, acreditar nele. Eu não existe vejo... um visual... Não temos. Eu chego a ser tão radical. Nós temos o quê? O relógio. O quê? O relógio. O relógio. O relógio indica a existência do relojoeiro. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu sei que um relojoeiro fez eu não preciso conhecer o nome nem o endereço. Eu não preciso. Saber que eu não preciso conhecer o relojoeiro para entender e saber e ter certeza que existe, um relojoeiro. A existência do relógio da criatura indica prova a existência do Criador. A minha existência aqui, as árvores, tudo que está aqui indica a presença de Deus. Eu não preciso ver Deus para acreditar que Ele existe. Basta ver a criatura e a criação de Deus para ter essa certeza. Portanto, quando eu rezo para Deus, e aí, já que você falou, né, para cada um apresentar na sua... lógico, com todo respeito a todos aqui, pelo amor de Deus. Fiquem tranquilos, eu não quero, nós não existirá. Eu não quero desrespeitar ninguém, mas levando em consideração que cada um tem uma concepção ou não. Para nós, entre eu e o Criador, não existem intermediários. Então, Deus... E tem as criaturas de Deus. Inclusive, os profetas não são intermediários entre nós e Deus. Não. Para o judaísmo também não. Também não. Sempre são intermediários no sentido de trazer um ensinamento. Mas não que... Só nesse sentido. Não. Eles são escolhas de Deus, escolhidos no Evangelho por Deus, também não. São enviados para mostrar o caminho verdadeiro que leva a Deus e mostrar o caminho correto, e não os caminhos da nossa imaginação, ou das nossas crendices, ou daquilo que alguns tentam colocar para chegar a um benefício próprio ou alguma coisa. Então, os profetas, eles vêm para nos ensinar o caminho correto que nos leva de fato à adoração a Deus. Então, entre nós e Deus não existem intermediários. Então, aqui, com todo o respeito a quem acredita, certamente, é direito meu discordar de qualquer um. Direito de qualquer um discordar de mim. O que não é meu direito, desrespeitar. E vamos falar a verdade, se você tem fé e acredita no que você acredita, não é uma pessoa falando a visão dela que vai desrespeitar. A tua fé é tua fé. Se tua fé é fraca, eu acho que as pessoas que não acreditam tanto... muito frágil. Né? Aí qualquer coisa te atinge. Agora, se a pessoa acredita... É que às vezes, às vezes as pessoas entendem, mas ele está falando contra a minha fé. Não. Por exemplo, eu estou falando da minha fé. Aqui, o apóstolo Paulo, numa síntese, ele diz: porque o que de Deus se pode conhecer, lhes é revelado por meio de todas as coisas que foram criadas. É exatamente igual ao que o senhor falou. Como quando você falou do verbo, eu fiquei com meu coração todo aquecido, porque quando você usou e leu o primeiro versículo hebraico, bara, o verbo, que é tirar do nada, do coisa alguma, ex nihilo, essa criação. Então, eu chego assim numa radicalidade, não radicalização, mas é apenas semântica verbal, na qual eu afirmo que filosoficamente é tolo, teologicamente é tolo, cientificamente é tolo discutir a existência de Deus. Se você não enxerga por meio das coisas que foram criadas, você não vai enxergar, a não ser que você receba uma revelação. Agora, eu digo com frequência que Deus não existe na perspectiva daquilo que a filosofia define como existência, que a ciência define como existência. Discutir Deus a partir desses pressupostos é foolishness, é tolice absoluta. Deus não existe. Não chega em lugar nenhum. Ele é.
e todas as coisas são nele. Mas ele próprio não é palpável e identificável em lugar nenhum. Se ele me permite,